Mais de 46.500 trabalhadores foram libertados de trabalho escravo no país desde 1995. Esses dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos falar sobre esse assunto com o doutor em Direito Constitucional e professor do IBMEC de Minas Gerais, Alexandre Bahia. Professor, o que o senhor pode dizer destes dados do Ministério do Trabalho? Tem havido uma mudança de característica do tipo de trabalhador que vem sendo resgatado. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão de que a redução da pessoa à condição análoga de escravo é uma definição moderna para algo que é bem antigo, que é o trabalho escravo, né? Depois da abolição da escravatura no Brasil, a gente continua tendo formas de trabalho escravo em que, na verdade, o trabalhador ele tem negados os direitos dele básicos, além da própria liberdade, muitas vezes, de ir e vir, e aí você tem diferentes formas e graus de redução à pessoa à condição análoga de escravo. O que tem havido desde os anos 90 para cá é uma alteração desse tipo de trabalhador. Quer dizer, tradicionalmente a gente pensava no trabalhador rural em regiões mais longe, né, mais longínquas do país, no norte do país, em que esse trabalhador ele era um garimpeiro, alguma coisa assim, e ele era colocado ali e, dado inclusive o isolamento do lugar, ele não tinha liberdade para poder ir e vir, e muitas vezes ele ia lá já devendo favores ao seu empregador. Esse tipo de trabalho escravo ele continua existindo, só que ao lado dele vem crescendo, e o último dado do governo a respeito do trabalho escravo mostra, pela primeira vez, um número maior de trabalhadores urbanos do que rurais, reduzidos a essa condição análoga de escravo. E aí a gente tem uma realidade nova, que é muito pouco tratada no Brasil, que é dos imigrantes ilegais que são trazidos para cá para trabalharem, muitas vezes, em fábricas de roupa. Tem várias denúncias nesse sentido, de grandes marcas de roupa no Brasil, em que esses imigrantes são também colocados nessa situação. Como eles são imigrantes ilegais e muitas vezes não falam português, mesmo estando dentro de um grande centro, eles acabam ficando numa situação de isolamento, acabam ficando na mesma situação de escravidão que aqueles trabalhadores rurais. Essa é uma questão que vem sendo pouco tratada no Brasil, mas que deveria ter um cuidado maior. Nesse caso dos estrangeiros, é o próprio Ministério do Trabalho e Emprego que cuida ou já entra a Polícia Federal? Pois é, na verdade aí deveria haver uma combinação de esforços, né? Você tem o trabalho da Polícia Federal com relação à própria ilegalidade, entrada e permanência deles, assim como a questão do crime, que envolve o aliciamento dessas pessoas no exterior e a trazida deles para o Brasil. E, ao mesmo tempo, o Ministério do Trabalho deve também velar, aí, através das delegacias regionais do trabalho, pela regularidade do emprego. Então, na verdade, o que vem faltando no Brasil é uma articulação entre essas duas esferas para evitar esse tipo de situação. Professor, quando se descobre um caso desse de trabalho escravo aqui no Brasil, qual é o procedimento? O que é feito? O Ministério do Trabalho faz o resgate dessas pessoas. Elas são retiradas do local onde elas se encontram, presas de alguma forma, fisicamente ou moralmente, né? E elas são, então, encaminhadas, no caso dos estrangeiros, eles são encaminhados para o Ministério das Relações Exteriores e para a Polícia Federal para a tomada das medidas. E com relação ao empregador, ele vai estar sujeito a várias multas, é claro, e também a possível configuração, a processo de possível configuração de crime contra as relações de trabalho. No caso específico aqui de brasileiros, há muita reclamação da reincidência por causa do empregador, porque as multas são, assim, de valores baixos e que compensam o crime. Pois essa também é uma questão que deveria ser revista. Inclusive, a aplicação de outros tipos de sanções que não apenas a multa, porque, como dito, acaba que muitos desses empregadores fazem um cálculo de risco com relação à possível multa que eles podem tomar e o lucro que eles acabam tendo a revelia, inclusive, do trabalho escravo ser descoberto ou não. Na verdade, a gente precisa
de uma legislação, de uma fiscalização mais precisas, que possam trazer outros tipos de consequências, inclusive penais. Hoje existe o cadastro negativo, não é, daquelas empresas flagradas com trabalho escravo, mas esse cadastro ele tem uma importância mais para grandes empresas de grande porte, que têm um conhecimento maior do público. Aqueles pequenos empreendimentos clandestinos, esse tipo de cadastro ele não traz qualquer prejuízo para essas pessoas, para esses tipos de empregadores. Então nós temos que começar a pensar em outras formas de punição. Muito bem. Nós conversamos com o doutor em Direito Constitucional e professor do IBMEC de Minas Gerais, Alexandre Bahia. Ele que falou a respeito da divulgação dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que diz que mais de 46 mil trabalhadores foram libertados em condições análogas às de escravos desde 1995. Professor Alexandre Bahia, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Justiça. Por nada.